Pessoal, queria expressar a minha indignação com essa atitude irresponsável do presidente Bolsonaro de ter ido às ruas de Brasília hoje. Isso é um grande desserviço à saúde pública mundial. Sou Dorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz e professor da Faculdade de Medicina da UFC. Queria dizer que precisamos, nesse momento, que todos tenham consciência do que representa essa pandemia para o Brasil e para o mundo. Não é uma gripezinha, não se trata de você achar que alguns poucos vão morrer. Alguns países e algumas cidades que brincaram com essa epidemia estão pagando um preço muito alto, que é o caso de Milão, que o prefeito insistiu em dizer que Milão não pode parar, a Itália não pode parar, o irresponsável do presidente está querendo ir na mesma linha que o Brasil não pode parar, e nessa perspectiva a gente pode ter milhares de pessoas morrendo aqui por dia. A Itália tem dias que morrem mais de 700 pessoas em um só dia. A Itália tem uma infraestrutura hospitalar muito superior à nossa. Nós estamos no limite do estrangulamento. Em épocas normais, tem dias que a Secretaria de Saúde chega a ter 10 mandatos, 10 liminares solicitando leite de UTI e não tem. Isso mostra o estrangulamento já do nosso sistema. A única forma da gente equilibrar o enfrentamento dessa epidemia é o isolamento social. Aqui eu quero parabenizar o governador Camilo Santana, que imediatamente tomou todas as medidas, está liderando e coordenando as ações. Essas ações envolvem medidas no campo da saúde, no campo de medidas não farmacológicas, como é o caso do isolamento social e econômica. O governo federal dá um péssimo exemplo ao país e um péssimo exemplo para os governos dos estados. O Brasil é uma república federativa. Em ações como essa, nós temos que ter uma coordenação articulada entre a União, os estados e os municípios. Não ficar o presidente da República disputando espaço, disputando medida com os governadores, que é o que nós estamos presenciando a todo momento. Por isso, eu estou aqui mostrando a minha indignação. Esse é um momento crítico do mundo. É uma pandemia, a segunda já desse milênio, e não é com piadinha, não é com brincadeirinha, não é com lero-lero que nós vamos enfrentar. Por isso, nós precisamos ter clareza de que é uma situação grave que nós estamos vivendo no país. O SUS já é vítima de um desmonte que vem ocorrendo desde 2017, é vítima do desmonte, inclusive da emenda constitucional 95, que sequestrou já do sistema mais de 22 bilhões de reais. Nós paramos de investimentos em biotecnologia, inclusive isso é uma limitação clara nesse momento, que o país não consegue fazer os testes necessários para os diagnósticos. Então nós estamos com muita coisa guiando no escuro, porque nós não estamos fazendo teste, não temos a capacidade de produção de equipamentos. A única alternativa é a gente manter o isolamento social para que a gente possa, com isso, evitar o contágio da doença, que é uma doença altamente contagiosa do ponto de vista de, para cada pessoa, ela pode estar, inclusive assintomático, está espalhando a doença em vários locais. O próprio presidente da República é responsável por isso, porque na sua comitiva, que foi a Miami beijar as mãos do presidente dos Estados Unidos, ela trouxe 25 casos para Brasília. Parte dos casos de Brasília começaram com a própria comitiva do presidente da República. Ele não consegue reconhecer isso. Ele não consegue ter humildade suficiente para pactuar com os governadores, uma ação conjunta, coordenada, articulada, envolvendo secretários de Estado, secretários municipais, o Ministério da Saúde. Ali eu quero ressaltar que o ministro Mandetta tem feito um esforço grande nesse sentido, mas ele faz por um lado e o chefe dele, o presidente da República, desfaz pelo outro. Por isso, nesse momento, a gente tem que
está em casa acompanhando o desdobramento da pandemia. Eu estou preocupado com esse cenário internacional, né? Vários presidentes, vários líderes mundiais têm se manifestado a favor do isolamento, e o nosso irresponsável presidente da República mantém o tempo todo fazendo gracinha, como que para enfrentar uma epidemia dessa, com gracinha se resolve. Evidentemente que nós não podemos deixar de lado as grandes questões que envolvem a economia. Existe um impacto importante, por isso nós, inclusive do PSB, estamos apresentando um conjunto de medidas que devem ser adotadas, né? Nós entendemos que nós temos que ter uma frente importante do ponto de vista da saúde pública, nós temos que ter uma frente social e uma frente econômica. É a articulação dessas três frentes que faz com que a gente possa ter condições de enfrentar essa grave situação de saúde pública do Brasil e do mundo. Por isso, fique em casa. Precisamos ter a clareza de que não é uma gripezinha, não podemos criar factoide, e só tem uma forma da gente, nesse momento, fazer as medidas todas que você já tem acompanhado aí, que envolve o contato pessoal, questões envolvendo a limpeza, a higiene, o álcool gel, a questão das mãos, a questão do contato, manter o isolamento social, e com isso a gente está contribuindo para enfrentar essa grave crise do Brasil e do mundo.